Olá, bem-vindos ao SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Estamos aqui com o Dr. Lincoln e com o Dr. Rodrigo Monari para discutir sobre cirurgia robótica no quadril, vantagem ou viagem. Eu sou o Ricardo Cassiano e vou conduzir esse podcast. Dr. Lincoln, a cirurgia robótica do quadril. Me fala sobre os conceitos dessa cirurgia. Ela é um robô que faz a cirurgia ou é um instrumento que ajuda o cirurgião, né, no momento do procedimento? Isso é uma ótima pergunta, Ricardo, porque é uma dúvida de muitos pacientes. E, na verdade, o robô não faz nada sozinho. O robô é um dispositivo guiado pelo cirurgião e programado pelo cirurgião. Então, é um dispositivo robótico com um braço que nos auxilia na raspagem ou fresagem óssea e na implantação ou colocação da prótese. Dr. Monari, isso já é uma realidade no Brasil todo ou isso ainda é um luxo de certos serviços? Ricardo, bom dia, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui para falar sobre esse assunto. Ainda é um luxo, o custo é muito elevado, né? Não é todo mundo que tem, não são todos os hospitais, todos os cirurgiões que têm o acesso à cirurgia robótica, assim como todos os pacientes podem ter esse privilégio de ser operado por algum cirurgião que tem um componente robótico ou um auxílio tecnológico para realizar uma artroplastia de quadril. O Monari falou muito bem. O custo operacional e o custo de aquisição ainda é muito elevado. Toda nova tecnologia ela chega com esse problema inicial. Ainda são poucos centros no Brasil que dispõem da tecnologia robótica, né? E eu acho que com a evolução, com a diminuição do custo, isso pode acabar se tornando uma coisa mais comum em outros centros. Mas hoje, infelizmente, só determinados centros e é uma coisa mais de nicho. E a tendência desse custo é diminuir com a divulgação, com o aumento da concorrência, outros robôs no mercado? Eu acredito que sim, né? Como toda nova tecnologia, ela chega sempre com um preço bastante elevado. Imaginar o computador, né? Que a gente usa, todo mundo hoje tem um computador na mão, um tablet, para poder fazer suas atividades, seus trabalhos. Inicialmente, ninguém tinha acesso ao computador. Eu lembro quando eu era menino, eu fui ter um computador ali com uns 15 anos, uma coisa bem arcaica, mas pouca gente tinha, né? E a tendência da tecnologia, da concorrência, é fazer com que esse preço caia, que aumente a produção e que seja mais acessível a todas as pessoas, né? O ideal vai ser, quando nós tivermos à disposição braços robóticos com plataformas abertas para utilizar para qualquer tipo de implante, e ali vai ser, eu acho, a virada de chave para baixar custo, né? Sim. E quais as vantagens práticas já assim comprovadas, doutor Lincoln? Então, o que a gente tem de vantagem realmente comprovada na utilização do braço robótico? Aí eu falo da tecnologia Mako, da Stryker, que é o que eu utilizo. Na verdade, é o melhor posicionamento dos componentes da prótese, melhor reconstrução do offset, melhor reconstrução do comprimento de membros com menor discrepância no pós-operatório. A gente tem uma taxa menor de luxação, talvez pelo melhor posicionamento dos componentes, né, e uma menor taxa de revisão no primeiro ano quando comparado com a cirurgia convencional. Isso é o que existe de dados de trabalhos publicados na literatura. Agora, existe uma tendência de alguns trabalhos ainda de força de impacto baixa de ter uma melhor função, com scores funcionais superiores, mas isso ainda é muito recente e isso não está comprovado com trabalhos robustos e de longo prazo. É interessante eu ser chamado para falar aqui, porque eu sou um cirurgião que bate bastante, mas eu não bato no robô. Eu queria desfazer essa imagem do Monari briga com o robô. O Monari briga com o marketing do robô. Tanto que o hospital que eu trabalho, nós estamos entrando em contato já faz um tempo com algumas empresas para colocar um robô. O que eu puder utilizar para ajudar o meu paciente, eu vou utilizar. Né? A tecnologia está aí. É igual o computador. Quando o computador veio a internet, tinha pessoas que não acreditavam. Não dá para deixar de acreditar no robô. O problema é, nós temos que dividir. É uma viagem o robô ou uma viagem o marketing que está sendo feito? Eu observo que o robô não é uma viagem. Ele veio para ficar. Eu só não sei até onde ele vai. Tá? Agora o marketing já é uma viagem. Então, geram-se promessas em redes sociais aos pacientes, baseados em artigos com metodologias fracas, com os resultados cheios de vieses, que induzem aos pacientes a procurarem a cirurgia robótica.
tá? Então, essa é minha crítica, não a utilização do robô. O que puder ser acrescentado, mais uma vez, friso, ao paciente tem que ser colocado, né? Agora, com o cirurgião com experiência, ele sabe posicionar bem o acetábulo, bem o fêmur, só que demora isso. Hoje eu não preciso do robô, tenho certeza que o Lincoln não precisava, ele melhorou muito as cirurgias, como ele falou ontem em cirurgias dele. Eu tenho certeza que não precisava. Mas, por exemplo, meu filho, se quiser ortopedia e quadril, com certeza eu quero que ele comece a operar com robô, porque ele vai encurtar a curva de aprendizado na prótese, e a curva é muito longa. Então, é um auxílio à tecnologia. Agora, o marketing que é feito sobre o robô, os trabalhos que utilizam para induzir ao paciente, o paciente chegando, procurando a gente no consultório, já procurando essas promessas que são vendidas, isso eu acho uma viagem, é isso que eu sou contra. Eu concordo com o Monari, eu acho que a tecnologia ela veio para ficar e ela ajuda. E o Oswaldo, esse nosso amigo, ele fala uma frase que eu acho bem interessante, que usa a tecnologia, ela acaba igualando o resultado entre o cirurgião bom e o cirurgião não tão experiente ainda, né? E isso agrega bastante. Agora, não dá para vender um sonho, né? A gente tem que falar o que realmente existe, que está comprovado. Não dá para falar que a prótese robótica é a solução dos problemas. Não, você tem que ter um bom cirurgião por trás, fazendo um bom planejamento e usando bem a técnica, senão ela não vai funcionar. E a gente já falou em prótese, né? Primeiro era aí, a prótese tinha que funcionar, ela não funcionava, começou a funcionar, depois veio a discussão de pares tribológicos. E hoje em dia eu acho que a grande evolução na artroplastia do quadril vai ser com relação à tecnologia, né, Monay? Existem artigos que mostram o que o paciente procura no consultório quando ele quer fazer uma prótese de quadril. Então a gente tem que estudar a satisfação do paciente, qual é a expectativa dele. O paciente quer resposta a 5 perguntas. Vai melhorar a mobilidade articular? Ele vai poder fazer atividades físicas? Ele vai poder fazer atividades diárias, ir no mercado, passear, viajar? Ele vai poder sentar sem dor, né? E ele vai parar de claudicar. Então, o que acontece? Os trabalhos mostram que vias de acesso, cirurgias robóticas, não mudam isso ao paciente, né? Isso pode ajudar em estabilidade, discrepância, mas o resultado final funcional do paciente ainda não se comprovou definitivamente que essas perguntas mudam. E quando o paciente chega, esse marketing que é vendido ao paciente, colocou-se mais a cirurgia robótica. E aí, apesar da gente falar assim, a cirurgia do século é a artropatia de quadril, só que existem estudos que mostram que o índice de satisfação é baixo. Às vezes, em algumas séries, só 50% dos pacientes são satisfeitos com a artropatia. E a cirurgia robótica não está aumentando esse índice de satisfação do paciente. E o paciente chega procurando no consultório essa sexta pergunta, achando que isso aí vai corrigir, vai evitar que o amigo dele que operou sem robô, que às vezes reclama um pouco de dor, uma dor trocantérica, ele não vai ter a dor. Ele pode ter a dor do mesmo modo. Eu acredito, vocês estão no caminho correto. Vários colegas que fazem cirurgia robótica fazem um marketing maravilhoso, entendeu? Mas tem uns que apelam. E são esses que é minha crítica, porque vem de sonho, como você falou, Lincoln. E aí o paciente, ele gera uma expectativa que não vai conseguir alcançar. Nós temos que ser coerentes, né? Que a gente vai falar e que a gente vai posicionar. Principalmente na mídia e para o público. Então a gente tem que falar o que realmente existe. Mas, obviamente, que ela agrega. Eu acho que meus resultados melhoraram. Eu aprendi bastante com o uso da tecnologia robótica. Eu acho que eu comecei a posicionar melhor até os componentes na prótese convencional. Ela me ajudou a ter um melhor treinamento. E eu acho que com relação a muita dessa questão de dor pós-operatória, da insatisfação, ela vem às vezes de reconstruções não anatômicas, né? Então quando você cresce muito offset, às vezes você tem muita dor lateral. Quando você perde força, você diminui o offset. Ou quando você tem uma discrepância de membros, você vai acabar compensando na coluna e vai ter dor, né? Então acho que quando você usa a tecnologia, o robô, que você consegue controlar um pouquinho essas variáveis, eu acho que você consegue entregar um resultado bacana e, na verdade, reprodutível, sabe, mano? Porque às vezes, mesmo você sendo um ótimo cirurgião, tem dia que você não tá no dia bom. Tem hora que você olha o raio-x e sua copa estabular ficou mais verticalizada, tá funcionando bem, mas fala, podia ter um pouquinho mais para baixo. Então, acho que nessa condição e nesses pontos, eu acho que agrega bastante, tem muito valor. Por isso que eu falo, o marketing e a viagem, no robô eu não sei onde ele vai. Ainda não existem séries grandes
comprovando que essas mudanças milimétricas de offset e alongamento de membro vai mudar o resultado funcional. Eu não sei. Talvez no futuro a gente tenha essa resposta. Hoje a gente ainda não tem. Isso já está sendo vendido. Às vezes eu vejo redes sociais de alguns colegas que operam e colocam os resultados de prótese e eu vejo que ficam diferenças de comprimento. Aí eu converso com os colegas, porque eu precisei fazer o balanceamento de partes moles. O posicionamento tabular ficou perfeito, mas ficou uma pequena assimetria. Abriu um pouco offset, eu observei que estava um pouco instável. Então, assim, é complicado, a gente não sabe no futuro. Eu acredito que vai ajudar muito, veio para ajudar, vai agregar, vai evoluir, mas ainda não tenho essas respostas. Eu acho que a artroplastia ela é individual, né? Ela tem que atender a demanda de cada paciente. Então, assim, obviamente tem pacientes que têm uma contratura ou encurtamento muito grande no pré-operatório. Você vai fazer um planejamento e que vai crescer aquela perna para ela ficar simétrica, você não vai conseguir isso, às vezes, na prática, né? Às vezes vai ter uma contratura tão grande, você vai esticar o ciático, vai dar uma praxia do ciático, você não pode fazer. Então você tem que trabalhar realmente com uma coisa individualizada para cada paciente, né? Justamente, essa é a próxima pergunta. Quais as limitações dessa técnica, contando que cada paciente é diferente? Então, existe um posicionamento espinopélvico diferente de cada paciente, então isso o robô eu acho que pode ajudar, mas existe o encurtamento das partes moles, a limitação de movimento de pacientes que têm artrose por um longo período, e isso o robô não está no momento cirúrgico. Então a experiência do cirurgião eu acho que ainda é importante. O que vocês acham dessa opinião? Eu acho que o robô não anda sozinho. Não adianta você querer que ele faça mágica. Você tem que estar bem preparado, você tem que saber o que você está procurando entregar para aquele paciente. Quem faz o planejamento é o cirurgião. Baseado em quê? Numa avaliação clínica adequada, pré-operatória, na condição que ele tinha antes e na expectativa do que você pode entregar de resultado final para aquele paciente. Então você tem que saber o que está fazendo para que a tecnologia te ajude. Se você fizer um planejamento errado, não vai funcionar. Se você posicionar mal lá na programação eletrônica, não vai funcionar. Então, antes de ter uma tecnologia, você tem que ter um cirurgião preparado por trás daquela tecnologia e sabendo o que está fazendo, né? Agora, a limitação ainda existe. Com uma nova tecnologia, eu acho que a questão do custo ainda é uma coisa muito pesada, né, Monari? Não é barato. Essa questão de você precisar comprar o equipamento para colocar no hospital. A questão realmente de estar sempre um robô vinculado a determinada marca, isso limita bastante, né? Talvez plataformas abertas, elas consigam atender um público de uma forma mais global, né? Mas isso ainda não está em andamento. Com relação às revisões de prótese, a coisa está muito no iniciozinho, está em teste nos Estados Unidos, talvez para o ano que vem possa chegar alguma coisa aqui em termos de planejamento para a revisão de prótese. Então tem muita coisa para acontecer. Eu acho que nós estamos no começo de uma história. E daqui a 10, 20 anos talvez seja uma realidade mais comum em todo o serviço. Eu acho que a tendência é evoluir para essa realidade. Eu acho que a virada de chave do robô vai ser a revisão. Porque ele vai colocar o tamanho de cunha, onde a cunha deve ser colocada, dupla cúpula. Isso aí, mesmo cirurgiões com experiência, ficam tempo pensando como a reconstrução. Então isso vai ajudar muito. Em relação à plataforma aberta, tem um colega que foi para a China. Voltou semana passada. Robô de cirurgia de artropatia para todos os casos, plataforma aberta. Qual o objetivo do chinês? Custo. E lá a medicina é socializada, mas ela tem um teto. Então todo mundo tem que usar para que não a cirurgia ficar mais rápida, porque uma complicação vai gerar custo. E como os cirurgiões são diferentes, existem diferentes níveis de cirurgião, um paciente que tem uma luxação e essa luxação evolua para uma infecção, o custo é tão elevado que ela acaba sobrepujando a vantagem de não ter usado o robô para aquele outro cirurgião. Então todo mundo usa o robô, melhora o posicionamento, tá? Com a expectativa de diminuir a luxação. Existem relatos, como você falou, que mostram que diminui a luxação. Nos grandes grupos randomizados ainda não tem essa relação. Mas eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito que isso vai evoluir. Não estou sendo, mais uma vez, o futuro está aí. Eu acho que o tempo vai mostrar como isso vai funcionar. Então, a necessidade de plataforma aberta, baratear custo e ser acessível para todos os níveis do cirurgião vai ser a evolução que a cirurgia do quadril precisa. Eu acho que aí, com relação à luxação, a coisa já está muito clara, sabe? Um dos principais fatores é o mau posicionamento. Então a gente posiciona melhor,
luxa menos. E tem alguns trabalhos até multicêntricos sendo analisados que eles mostram que a incidência de luxação com a robótica é menor do que a convencional. Agora, o dado que eu achei mais interessante não é nem essa incidência mais baixa. É que nos casos de luxação com a robótica, quase todos os casos foram resolvidos com a redução incruenta. E já na luxação da cirurgia convencional, 46% tiveram de ser revisados. Por quê? Por causa do mau posicionamento. Então isso aí acho que está bem esclarecido. Eu acho que o score funcional, a melhora funcional realmente de longo prazo, ou o aumento da durabilidade da prótese, isso ainda não está muito claro. Isso precisa ser estudado, isso precisa de muita coisa ainda em termos de trabalho de longo prazo, segmento, para a gente poder afirmar. E eu acredito que a durabilidade não vai ser muito, não vai mudar muito, eu acredito, porque eu acompanho os artigos científicos. A utilização de cabeça 36 está para todo mundo hoje em dia. Então a gente sabe que 36 lixa menos. Então acreditamos que no futuro vai ter desgaste. Agora, assim, quem faz cerâmica, quem está acostumado a cerâmica, é uma cirurgia difícil. Tecnicamente, são poucos milímetros que você pode errar ali. Para não dar esbique, instabilidade, risco de quebra. Eu acho que a cerâmica é aquela assim, é a cirurgia robótica de eleição, assim, tiro perfeito. Eu acredito, não existem estudos sobre isso, né? Porque o americano que tem uma grande experiência com cirurgia robótica é polietileno cerâmico. Sim. Mas eu acredito que a cirurgia robótica em cerâmica, acho que seria uma cirurgia de eleição. Seria a melhor indicação de todas as possíveis indicações, né? O posicionamento vai ficar perfeito. Sim, entendi. Eu acho interessante também para casos especiais, que você perde os parâmetros anatômicos, como artrodese, displasia do quadril grave. Então eu acho que você conseguir controlar alguns parâmetros talvez seja a melhor indicação. E aí talvez estão fazendo hoje cirurgias em atropacias primárias em casos tranquilos e não dá essa diferença de resultado nas grandes séries. Se você começa a colocar em casos especiais, aí você vai ver os resultados discrepantes, aí o robô pode mostrar, o robô valeu a pena. Interessante. Mas nós não temos esses artigos ainda. Eu posso dizer, baseado na minha prática diária, e algumas coisas relacionadas à displasia, né? São casos difíceis, desafiadores, e eu acho que a plataforma Mako, que é a que eu utilizo, com esse planejamento 3D pré-operatório, a gente consegue visualizar muito melhor o problema, a gente consegue pensar numa solução e você consegue um auxílio muito grande durante a realização do procedimento, durante a fresagem. Você consegue, com um centro de rotação fixo, fazer aquela fresagem de uma forma bastante regular. Então, acho que casos com grandes deformidades, o ganho é maior. Realmente, casos primários simples, a gente resolve bem, não tem muita dificuldade. Mas casos com deformidade, casos especiais com osteófitos de fundo, que lateralizam muito a cabeça, isso aí realmente faz uma diferença maior. E assim, existe alguma percepção do paciente em relação a essa cirurgia? Tem alguma diferença da cirurgia robótica para a cirurgia convencional? Eu acho que é difícil da gente falar da percepção do paciente só pelo uso do robô, porque uma prótese bem feita, ela vai dar um resultado tanto manual quanto robótica, né? Mas existe sim um fator psicológico, né, Onário? Eu não sei, o paciente que chega e é submetido a uma artroplastia com o uso de tecnologia, ele acha que ele está fazendo o que existe realmente de melhor no mundo. E isso tem algumas coisas que realmente agregam bastante. E essa sensação de que está fazendo o que tem de melhor acaba ajudando ele a ter uma recuperação mais positiva. Ele fica mais confiante e mais animado com relação ao seu pós-operatório. Os artigos que eu li sobre esse assunto, eles têm viés. Não são, os pacientes não são cegados. Os examinadores não são cegos. Entendeu? Então, assim, o paciente sabe que vai ser operado pelo robô, outro grupo sabe que não vai ser operado pelo robô. Então, assim, dentro daquelas 5 perguntas que eu falei que o paciente, aquelas 5 expectativas que o paciente quer, ele já entra com a sexta, sabendo do robô. A partir do momento que o paciente ficar cego nessa pesquisa, que ainda não existem respostas, e não existem esses artigos, a gente não tem essa resposta. Por enquanto, a gente só tem essas 5 perguntas e a prótese responde a essas 5 perguntas. E o tempo cirúrgico? Ele aumenta com essa cirurgia? E assim, o paciente pode perceber alguma diferença nesse tempo? Com relação ao tempo cirúrgico, Cassiano, isso é uma curva de aprendizado, né? A curva ela não é tão longa, mais ou menos com 20 casos, a pessoa já está bem confiante em relação ao uso da técnica robótica com o Mako. No início você vai aumentar sim um pouco o seu tempo cirúrgico, em torno aí de uns 15 minutos,
Porque você vai ficar mais inseguro na preparação dos componentes, na posicionamento da antena, tem os sensores de recepção da câmera infravermelho. Você vai ter mais insegurança na marcação dos pontos ósseos e você vai ter mais insegurança na própria fresagem. A partir do momento que você vai fazendo uma curva, vai aprendendo a técnica e ficando mais confiante com o que você está usando, o tempo ele fica basicamente igual ao de uma cirurgia primária. Por quê? Você gasta um pouco mais de tempo preparando para aquela cirurgia, mas você ganha muito tempo na fresagem, que hoje eu faço uma fresagem única, direta, com um tamanho planejado. Então eu não fico trocando as fresas, eu não fico pensando em qual posição que eu tenho que ficar. Então eu perco tempo registrando, mas ganho tempo fresando e impactando o componente. Então no final das contas esse tempo ele fica muito parecido com a técnica convencional. Mas óbvio, tem o tempo de maturação e o tempo de aprendizado. Ok. E vocês acreditam que essa cirurgia vai ser um padrão para o futuro ou que vai ser usada em casos especiais? Eu acredito que hoje é uma cirurgia de nicho, ela não está em todos os centros, ainda tem um custo bastante elevado. Acho que nos próximos 5 anos a coisa vai aumentar de forma muito lenta, mas pensando no futuro aí para 10, 20 anos, eu acho que vai ser uma realidade. O uso da tecnologia, que seja o Mako, ROSA, navegação, ou outras tecnologias bem presentes aí no nosso dia a dia, mas isso vai fazer parte da cirurgia de prótese de quadril no futuro. O Danberry ontem comentou na aula dele que é uma verdade, e o Oswaldo confirmou, nós somos de outra geração. A geração que está vindo é uma geração que está acostumado com os dispositivos eletrônicos, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade não existia internet, então não existiam artigos científicos online. E esse pessoal já nasce com o iPad na mão. Então assim, os dispositivos tecnológicos para artropatia são realidades e vão evoluir. Agora, especificamente o robô, só vai ter uma adesão maior a hora que baixar custo. Porque a hora que se colocar o custo-benefício, o benefício ainda não está tão elevado para compensar o custo. A hora que tiver um custo baixo, que se comprove a relação custo-benefício, ele cresce. Por isso que eu volto a frisar. Novas empresas, plataforma aberta e baixo custo. E aí eu acho que ele vai ter uma evolução maior. A tendência é essa, né? Que com a concorrência a coisa fique mais disponível para mais pessoas e para mais centros de referência em prótese de quadril. Isso é tudo. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi mais um podcast da SBQ. Obrigado pelo convite. Monari, obrigado. Cassiano, obrigado. Estamos à disposição. Eu que agradeço o convite. Eu acho que eu quero fazer a fama de brigão do robô. Que não é essa a ideia, entendeu? A ideia, volta a frisar, os colegas do marketing de redes sociais parecem donos de padaria vendendo sonhos. Eu acho que não é por aí. A medicina não é marketing. Medicina é séria, né, Monari? E tem que ser respeitada e levada a sério. É isso aí, ciência, acima de tudo. Isso aí. Obrigado.